gente enfrenta com esse empreendedor que está no início do seu negócio ali, né? Então a gente atua com toda a parte de formação, de capacitação, qualificação, dentro das áreas do conhecimento que a gente atua. E tem um aporte financeiro ainda que é uma grande dificuldade para esse investidor, para esse negócio que está no estágio inicial ainda, muitas vezes. Ele já empreende, falta algumas ferramentas que a Imperif atua nisso, né? Como marketing, finanças, planejamento, o lado da atitude comportamental do empreendedor, como negociar, né, estratégias de negociação, enfim. Mas por muitas vezes esse dinheiro, nesse investimento, nesse estágio, a gente não consegue lidar, né, com essa necessidade. Então, por vezes ele tem um negócio, falta essa noção, né, esse entendimento do negócio, a gente atua com isso, o negócio dele se firma e as coisas acontecem, né, começam a melhorar. E ora por vezes tem essa questão financeira que realmente é um grande, né, dificultador nesse processo. E a gente, por momentos e por enquanto, por isso que essa rede, né, precisa ser trazida para esse empreendedor que está na base, né, e fora que os desafios de empreender que são gigantescos, né. Você acha que é mais um recurso, um capital semente, doação ou investimento no formato microcrédito, enfim? Ou são empreendedores que têm dificuldade, por exemplo, acesso a empréstimo do banco tradicional? Sim. Eu acho que cada empreendedor tem seu recorte, tem a sua necessidade. Então, eu acho que é um mix disso tudo, né? Empreendedor que tem dificuldade, os negócios que estão com uma vontade, já estão no estágio que podem acessar esse capital, e outros que têm uma ideia, né, fantástica, mas essa oportunidade de errar, essa oportunidade de crescer ali, de ter um negócio, uma grana que ele pode pegar, investir e ver como ele consegue desenvolver isso, também existe, né? Porque nas formações a gente abre para a comunidade local, né? Que o foco é esse desenvolvimento local, independe do segmento, do negócio em si. Né? Então tem diversos empreendedores com diversas necessidades. Né? Então entender cada empreendedor acho que é fundamental para esse processo. Além desse investimento, né, do capital financeiro, que acho que é uma grande questão de qualquer empreendedor, né, principalmente por da base, claro, tem outras questões, né, que são dilemas da vida do empreendedor que você acha que essas organizações, né, tanto fundações, né, enfim, devem olhar, né, tem algum tipo de necessidade que você acha que é mais latente? Sim. As necessidades, elas são muitas, né, então a gente pode colocar alguns pontos aí para a gente começar a refletir e entender como atender tudo isso. Né? Por exemplo, espaços de coworking a gente não tem. Né? Quando se fala em periferia, são poucos. Na Zona Leste, né, muito menos. Né? Então, como que esses empreendedores se reúnem, como esses negócios eles podem ter troca entre eles ali. Né? E temos diversas organizações, grandes organizações na Zona Leste, e o único impacto que é gerado é a geração de emprego, por muitas vezes. Né? Então, eu dou emprego a esses moradores da região, né, e por si só, beleza, estou fazendo essa contrapartida local, de desenvolvimento, né, e nós precisamos usar o contrário tudo isso, né, investir mais nessa territorialidade, desenvolver atividades em parceria com esses empreendedores, consumir esses empreendedores, né, diretos, né, gerando renda, né, gerando trabalho e mais oportunidades, né, iniciativa de coworking, acesso, por exemplo, à internet, que é fundamental hoje em dia quando se fala em tecnologia e inovação. Né? Eu moro no Itaim, por exemplo, eu tenho uma internet de 5 megas e pago um absurdo para isso, porque não chega a internet. Não chega, Né? Muito, então, até o 3G do celular tem muitos lugares que não funciona. Né? Então, como a gente conseguir, são vários detalhes que fazem essa diferença para que esse empreendedor, né, e também se enxergue enquanto empreendedor, se veja enquanto protagonista desse processo, né, que também tem toda uma questão social, cultural que é envolvida no processo. Né? A gente trabalha muito com a questão da autoestima, né? Então essa atitude empreendedora, né? A gente começa por muitas vezes as formações trabalhando esse lado, né? Se enxergar, se ver, se reconhecer, né? Aqui no território é possível transformar, né? Aqui no território tem uma série de oportunidades que não são exploradas, né? Então trabalhar essa autoestima parte desse princípio também, né? Ele se ver e aí a partir daí ele conseguir, legal, tem um mercado aqui que eu posso atuar, né? Entender, vem a parte do conhecimento, da inteligência, né, dos processos, né, o conhecimento que ele é adquirido e muito na troca. Então esses espaços são fundamentais. Bom saber, estamos num caminho certo. E o Galpão, enfim, São Miguel é fundamental também para isso, né? E é fantástico ter um espaço,
né, que é próximo um acesso a uma linha de trem da CPTM, que vive lotado o dia inteiro, né? Então por que a gente não pode empreender aqui e desenvolver o local? Tem que sair, transitar da Zona Leste para outras regiões, se aqui tem sim oportunidades de negócio, né? Se a gente conseguir trazer esses atores, né, que tem grana, que tem recurso, para que tenha esse acesso direto a ser empreendedor. Acho que o nosso grande desafio é esse. E o que a gente percebe primeiro que é super complexo, né, esse apoio, né, você não sabe o dia a dia, acho que o fundo também a gente começou a perceber que a estrutura que a gente tem, né, fazer esse apoio, eu acho que tem algumas demandas desses empreendedores talvez a gente não tenha conseguido atender, porque eu concordo que o recurso é uma questão super relevante, né, e acho que por esse lado a gente conseguiu sim apoiar empreendedores com um capital semente. Mas acho que a gente não consegue, acho que tem uma questão, um pós, né, depois que o empreendedor recebe esse capital, tem que pegar na mão, né, e tem que estar próximo a ele por ainda pelo menos um ano para apoiar. Não adianta só você ensinar a fazer um fluxo de caixa e tal, né, passar por essas formações, depois ele chega em casa, às vezes ele não tem nenhum computador, não sabe direito mexer no Excel. Então, eu percebo que de vários empreendedores que a gente apoiou desde 2010, muitos deram errado, e que é normal, né? Assim, acho que tem aí essa taxa de sucesso dos empreendedores, mas acho que tem essa questão das mentorias, né? De pegar na mão, que a gente não conseguiu fazer naquele momento, enfim, não via tanta importância, e que hoje a gente tem repensado aí a nossa atuação, né? Então, a gente está começando a pensar em outros projetos. Esse formato edital, ele de momento está em stand-by, né? A gente tem percebido esse potencial empreendedor da Zona Leste, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem poucas organizações, né, como o fundo, a Fundação Titituba, olhando para esse território. Então a gente tá com essa missão, né, de tentar criar essa ponte entre tudo que está acontecendo na Zona Leste, esses empreendedores, essa série de organizações, né, vocês, o Bancadão, enfim, acho que tem uma série tem muita coisa acontecendo aqui, que talvez não apareçam tanto, né? Sim. A gente sempre fica com a sensação, Zona Sul, tem tanta coisa acontecendo lá, olha que legal. E aqui também tem, né? Acho que na Zona Leste tem muita coisa acontecendo, talvez iniciativas que tenham menos visibilidade, não sei exatamente porquê, acho que é uma rede que ainda não está tão bem articulada quanto a da Zona Sul, e acho que agora, né, o fundo a gente tem muito olhado para isso, assim, como é que a gente consegue, junto com esses outros atores que já estão aqui, né, acho que vocês e vários outros, criar essa rede, acho que impulsionar a criação desse ecossistema de empreendedorismo, que a gente possa até falar também de negócios de impacto e outras coisas, como é que a gente pode disseminar uma série de conhecimentos, né, e de eventos e de oportunidades que acontecem muito na região central e que não acontecem aqui. Então, por isso que a gente está agora com esse projeto Inova ZL, né, acho que esse é um grande propósito, assim, de tentar pegar todos esses conteúdos, essas pessoas, essas ferramentas, né, que todo dia tem milhares de eventos acontecendo na região central, como é que a gente faz isso aqui também, né, e impulsiona essa rede. Então a gente já fez um evento, tem outros programados e tem percebido que tem um potencial gigante, né, então acho que a partir de agora a gente tem olhado muito para isso, assim, continuar apoiando o empreendedor, acho que de outras maneiras, né, então acho que com recurso financeiro sim, também, acho que com essa infraestrutura, né, que acho que é o espaço, o galpão que a gente está remodulando, né, ali no Jardim La Pena, que a ideia é que seja um espaço que a gente consiga oferecer essa infraestrutura para o empreendedor e ser um ator mais de conexão, né, acho que tem uma série de oportunidades e outros atores de crédito, de aceleração, de acesso ao mercado. Acho que tem uma série de questões aí que o empreendedor precisa e que a gente tem olhado agora, assim, como ser um ator mais articulador. É isso que a gente tem pensado. Bacana. E essas oportunidades que você enxerga dentro desse mercado, né, na Zona Leste, como que vocês pretendem atingir isso? Né, tem a parte dos recursos, fazendo essa ponte, essa conexão dos negócios com os investidores. Qual o ponto do negócio que você acha que é possível atingir esse recurso? E esses negócios que não conseguiram ainda chegar nesse ponto, qual é a visão do fundo sobre isso?
Eu acho que tem uma grande questão por esse empreendedor que ainda está começando, né, que é muito inicial, que acho que é o público que a gente apoiou até hoje, né, via os editais. E gerou bastante dúvida assim, de como que a gente continua fortalecendo e apoiando essa pessoa. De fato, o mercado, os investidores, né, esse ecossistema startups e tal, não olha para esse empreendedor da base como um potencial, né? Então acho que de fato tem um abismo enorme aí entre essas oportunidades e entre esse empreendedor. Acho que tem muito uma questão de como é que a gente consegue fortalecer o pequeno, e acho que talvez num primeiro momento com o nosso apoio, com o apoio, enfim, de outras organizações que estão com esse foco mais menor, né? Eu sinceramente vejo investidores de impacto, né? Esse empreendedor da base ainda está muito distante disso, né? Acho que tem muito uma questão de como é que a gente ajuda, pega na mão, por isso que eu fico muito com essa questão assim, de pegar na mão desse cara com mentorias, com outras oportunidades, para que ele consiga chegar num estágio e ter acesso a essa rede, né? Enfim, que está olhando para o empreendedor já mais maduro. Já pegando o gancho disso, né, dessa união, desse fortalecimento, né, o que você vê, né, desse outro lado, dos fundos, dos investidores, desse um ano para cá, né, você acha que está sendo criado esse ecossistema, está sendo fortalecido, né, qual é a visão, né, do fundo e da Greta sobre tudo isso? A sensação que eu tenho, e até eu tô desse lado de cá, né, de investidor há pouco tempo, é a primeira vez. Então, para mim também viver esse lado do ecossistema tem sido uma oportunidade, né? Um grande aprendizado. E uma coisa que eu tenho percebido, assim, eu acho que essa história, principalmente nesse ecossistema de negócio de impacto, né? Sim. Que está super na crista da onda, tem um monte de coisa acontecendo, principalmente em São Paulo. Acho que o Brasil ainda está muito concentrado na região sudeste, mas acho que a gente já tem aí a roda girando e girando bem. Mas em outros lugares que eu trabalhei, sempre me geravam bastante incômodo de cadê os empreendedores periféricos, os empreendedores negros, né? Enfim, mais mulheres, porque de fato acho também um ambiente muito masculino. Isso tudo sempre me incomodou muito, acho que ainda tem muito que melhorar, muito, né? Acho que ainda é um ecossistema elitizado, que acho que os empreendedores que têm acesso a essa coisa startup, essa coisa do glamour, mas eu também tenho percebido avanços, né? Acho que tem uma série de organizações, né? Tanto as fundações, que é esse lado que eu tô, que tem olhado mais para isso, né? Tem olhado para a periferia para investir como um potencial. E a gente aqui, né, o Fundo Zona Leste, a Fundação de Setúbal, a gente tem tentado também, aonde a gente circula, os ambientes que a gente circula, né, acho que o Fórum de Finanças Sociais falou muito disso, o GIF tem olhado para isso, como é que a gente influencia essas fundações, esse investimento social privado a investirem e apoiarem também a periferia, né? E não só essa coisa projeto social, que é o que tem sido feito, né? Filantropia e tal, que obviamente é importante, mas também investindo, também com esse olhar do negócio, esse olhar de empreendedorismo, acho que isso tem avançado bastante. Então acho que desse lado de cá, né, eu percebo que o fundo a gente tem tentado criar um pouco influenciar esse ecossistema, obviamente não sozinho, acho que tem outros atores fazendo isso também, mas principalmente assim, todo mundo fala, tem um abismo gigante entre a periferia e o ecossistema de impacto social, essas coisas. Acho que como é que a gente reduz esse abismo, né? Como é que a gente cria essa ponte, acho que estabelece conexões de fato, acho que pontes fortalecidas, né? Acho que isso tem avançado bastante, eu acho que é um papel que a gente se coloca, né? Por conhecer um território, por estar na Zona Leste já há muito tempo, por conhecer a realidade desse empreendedor e por ter acesso aonde está o dinheiro, aonde está o conhecimento, né? Então acho que é um papel aí que a gente tem tentado desenvolver e, enfim, tentado influenciar. Você acha que essas ações estão sendo suficientes para suprir essa demanda ou conseguir alavancar mais isso? Ou esse caminho é o caminho correto e é por aí que a gente consegue esse desenvolvimento? Eu não sei. Acho que o caminho pode ser, acho que é um dos caminhos.
Acho que ainda tem muito que avançar, né? Não acho que está suficiente. Acho que até os empreendedores sabem melhor disso do que eu. Mas vejo avanços, né? Acho que tem diversas questões é muito recente, na minha visão, acho que de 2 anos para cá, que de fato isso começou a aparecer muito mais nos eventos, na mídia, né? Acho que muitos empreendedores periféricos também têm tido sucesso e têm colocado a boca no trombone, né? Acho que é isso mesmo o papel, mas acho que ainda está longe do ideal. Porque a gente vê poucos eventos e poucas atividades que fomentem o empreendedorismo na Zona Leste. Né? Nós temos diversos equipamentos públicos até, né? E até alguns foram o centro dessas atividades, mas não há essa constância por muitas vezes. Né? E uma fala sua que foi muito bacana, essa questão do estar ao lado do empreendedor. Né? Não só entreguei, né, um produto ou um serviço, mas esse acompanhamento, porque ele tem uma série de dificuldades que vão vir ao longo da caminhada. Né? Então, com quem ele conta? Né? Quem está ali ao lado? Né? Quais atividades eu posso ir dentro do território? Ou quais espaços eu sou convidado? Quais espaços eu posso participar? Eu sendo acolhido, né? A minha ideia é ser acolhida, né? Eu poder me inspirar e ter troca com outros atores da região que estão passando por um momento igual ao meu, uma necessidade igual à minha, e juntos nós encontrarmos essas soluções que muitas vezes está aqui ao lado. Né? Então, se a gente mapeia a Zona Leste, tem muita coisa, né, física, por muitas vezes, vários equipamentos ali, mas poucas atividades voltadas, né, ao empreendedorismo, à geração de negócios, inovação, tecnologia, onde muito se fala disso. E temos uma série de dificuldades também que têm que ser supridas, né, talvez para que essa solução encontre. Né? E aí a gente né, colocar numa balança as coisas de uma forma mais igualitária, né? Ter acesso, né? Mas o acesso a esses recursos, essas informações, partindo daqui, não saindo daqui para transitar para diversos locais, centro, enfim, para que a gente tenha esse tipo de acesso, que isso também limita, né? Que da Zona Leste para o centro é 2 horas no mínimo aí de trabalho, né? Que eu poderia estar movimentando, poderia estar produzindo, e eu vou, me inspiro e volto para a minha realidade, e eu olho meu entorno, cadê? Né? Isso aqui do lado. Mas o que eu percebo, né, acho que, de novo, essa história do abismo, porque de fato ele é real, ele existe, e uma coisa que, enfim, eu acho que é uma questão, um problema, né, e uma dificuldade, uma barreira enorme para esses empreendedores que vêm de outros lugares, tiveram diferentes oportunidades que o empreendedor da Vila Madalena teve, né, incomparável, não dá para colocar os dois para correr na mesma trilha. Mas, e eu acho que tem uma questão do ecossistema, né, desses investidores, eu aqui falando um pouco mais desses investidores profissional, grandes fundos e não sei o que é diferente, né, da onde eu tô, é um fundo pequeno, mas acho que essa questão assim das métricas, né, como que essa avaliação de impacto, né, o que é o sucesso, enfim, essa questão da escala para mim é super questionável, né? Acho que a gente está ali, tem uma série de startups e tal já em outros níveis que receberam investimentos já de milhões de reais e que com a intenção de escalar e gerar impacto e mudar a vida de milhões de pessoas, e eu acho tudo isso super, enfim, digno e legítimo, mas acho que não dá para comparar, né? Acho que esses negócios de impacto que estão aí já em estágios muito mais avançados e que receberam altos investimentos e que tem essa questão da escala principalmente, né, como uma meta fundamental de ser alcançada, não dá para você usar essa mesma métrica para avaliar um negócio de impacto da periferia ou um empreendedor da periferia, né? Acho que isso é, em primeiro lugar, a gente ser consciente disso, porque por mais que pareça óbvio, muitos fundos de investimento falam assim, eu não tem como investir na periferia porque são empresas, empreendedores, negócios que não estão preparados para isso, que não tem formação, ou que são negócios que não têm escala. Eu acho isso muito complicado, né? Porque se você vai ficar dependendo da escala, acho que a métrica do impacto, a métrica de sucesso para esses empreendimentos são muito diferentes, né? Eu acho que são vidas que se transformam, são pequenas ali comunidades, enfim, grupos de pessoas, um bairro, uma rua, às vezes, que podem ser transformados por determinado negócio, né, por determinado empreendimento. Eu vou procurar emprego aonde?
né, no centro, mas o emprego aqui, a geração de renda local, né? Então, trazer isso e trazer esses atores que estão despontando também, né? A gente tem na Zona Leste, quando se fala em Zona Leste, temos grandes referências, né? O Matheus Moradigna, a Ana Paula Xongani, né? Tem Candaces, Moda Afro também, que é aqui perto da gente. Então, como que a gente traz isso, esses atores, né, mais próximos desse ecossistema, né? Assumindo esse protagonismo como referências, mas que tem que crescer cada vez mais. E como crescer essas referências, como crescer nesse movimento que já existe, né, em Tiradentes, em Guaianazes, trazer os atores de cultura, né, que tem um trabalho lindo, maravilhoso, e a gente consiga promover aqui. Né? Até brincava, e um dos eventos, né, com uma questão que a gente tem que trazer muito e por uma discussão. Né? Por exemplo, na Sul, nós temos o Ferrez como uma grande referência, que está lançando o selo Povo. Né? Pô, isso é muito bom, é muito legal. E trazer para a Zona Leste também, que quantos atores, quantos saraus nós temos, quantas publicações, quantos coletivos que envolvem comunicação, trazer projetos, né? Qual agência de comunicação atinge a Zona Leste? Né? Gerar esses novos negócios, voltando também tanto a produção audiovisual, a produção escrita, né? Criar essas editoras locais que fomentem esses agentes locais, a gente consiga produzir produtos locais, valorizando os poetas, que nós temos diversos. Essa parte a Zona Leste é muito forte, né, na cultura. Eu fico impressionada a quantidade de coletivos, de saraus, de poetas, 1 milhão de coisas, de pessoas atuando nessa área da cultura. Ao mesmo tempo que, né, agora ali no Galpão a gente tem conversado com vários, ali circulam muitos, né, a Fundação já fez muito projeto com esses coletivos todos, mas o que me chama muito a atenção, e eu acho que a Zona Sul é de novo, né, um exemplo aí a ser seguido, acho que a ANIP, né, a Aceleradora de Negócios de Impacto Periférico lá do pessoal da banca, que o Selo do Povo foi um dos acelerados por eles. Eu acho muito louco como os coletivos de cultura aqui da Zona Leste, eles ainda não... Tem uma resistência muito forte ao empreendedorismo, né, ao empreender. Eu não quero ser negócio, eu não quero ser uma empresa... eu tô aqui, eu sou uma associação, ou às vezes não sou nem formalizado, dependo muito do VAI ou qualquer desses editais, né? Acho que é uma galera que fica ali concorrendo pelo mesmo recurso, porque no fim também é um recurso que não é tão alto assim, e eu vejo muito assim, todos, né, estão meio ali tentando VAI, tentando outros editais. E em algumas conversas que eu já tive a oportunidade de ter com alguns dessas pessoas, né, desses artistas, eu tenho tentado fazer essa provocação, né, de por que você não tenta, enfim, não necessariamente se formalizar e se transformar numa empresa, mas, sei lá, vender esse produto, vender esse serviço, né? Acho que como é que esses coletivos culturais podem se sustentar e ter um modelo de negócio que pode ser um modelo de negócio de impacto, né? Acho que tem essa história do Selo do Povo, enfim, acho que tem vários exemplos aí que podem ser seguidos, mas que eu tenho a sensação que a Zona Leste resiste um pouco a isso. Acho que tem um tabu com essa palavra empreendedorismo, por ser uma empresa, não sei, eu fico às vezes um pouco com essa sensação, e a gente, até com a criação do Hub lá no Galpão, né, tudo isso que a gente está remodelando, a gente tem olhado muito para a cultura, porque a gente sabe que a Zona Leste é muito forte, né, culturalmente. São Miguel Paulista tem milhares de movimentos culturais. Como é que a gente fortalece esses movimentos, esses coletivos, né, empreendendo, né, tendo aí outras fontes de geração de renda, enfim, acho que eu vejo como uma grande potência, né, da Zona Leste essa parte da cultura, assim como a gastronomia, né, acho que tem uma série tem alguns setores aí de moda, né, acho que você falou algumas pessoas que podem aí se fortalecer, empreender, né, tentar, acho que chegar a acessar esse ecossistema, enfim, todas essas oportunidades. Acho que essa palavra, esse fortalecimento, em como encontrar isso, acho que esse é o nosso grande desafio, né? Eu sou cria de coletivos culturais também, né, do partido do Itaim, e eu acho que como encontrar isso é o grande desafio, né? Porque tem que estar próximo, tem que estar junto. Né? Historicamente, a gente também tem uma resistência por tudo que nós já passamos, né?
ao longo do tempo, no quanto nós lutamos para que as coisas acontecessem, né? Então, como encontrar esse equilíbrio, trazer para a mesa e nós irmos juntos, ter esse acesso, né? Andar, movimentar, ir atrás, como que a gente consegue encontrar esse meio termo dentro disso tudo e como a gente pode ser útil dentro desse processo, né? Porque existe muita coisa acontecendo e que os coletivos não se percam ao longo do caminho. Os coletivos que eu fiz parte não se fazem mais hoje, não tem mais vida, né? Infelizmente, isso me deixa muito triste porque poderíamos ter feito muito mais, né? Então, como hoje nesses coletivos e nessas atividades já existentes, nós podemos humildemente chegar e peraí, como a gente pode trocar, né? Temos uma série de coisas que a gente está fazendo aqui, vocês já estão produzindo aqui, estamos juntos no mesmo território, no mesmo espaço, e juntos como a gente pode fazer acontecer, né? Formações de editais são fundamentais, sim. Como a gente pode conseguir fazer isso, como conseguir ter acesso à renda, conseguir ter acesso a outras possibilidades, trazer o conhecimento de uma forma igualitária e generosa para todos, né? Então eu acho que esse desafio fica uma provocação também para a gente, né? Como que a gente consegue, né, estar junto, fazer parte, né, para que isso desenvolva, isso aconteça, né, e a gente consiga, a partir daí, criar até um novo modelo para que isso aconteça. Né, os modelos pré-estabelecidos, né, as linguagens, né, as formatações aí, elas podem ser recriadas e remodeladas e deve isso acontecer também. Sim.